E o estudo de hoje fala a respeito do primeiro item dessa armadura. E começa dizendo, o cingir-se com a verdade. Estais, pois, cingidos com a verdade, diz o texto em Éfesos 6,14. Iniciando o detalhamento da armadura de Deus, vemos o primeiro elemento, cingir com a verdade. Cingir significa atar com cinto, ligar, ou seja, manter a verdade atada, ligada a nós. A verdade é apresentada na Bíblia das seguintes maneiras: santificai-os da tua verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade, Salmo 119, 142. Então, lendo os versículos acima, podemos perceber que a verdade gira em torno da palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, João 1. Esse versículo refere-se ao Senhor Jesus como verbo. Então, ele é a palavra. Isso significava que quando obedecemos a palavra, estamos obedecendo. Quando o cristão não está cingido com a verdade, acaba por ser uma presa para o diabo, pois os intentos do diabo, vêm através das palavras de dúvidas, propostas, sugestões e tentações. No momento da tentação, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para contrariar a voz do diabo. Ou seja, ele, o Senhor Jesus, apesar de estar num corpo humano, ele vivia cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Muito bem. Nós sabemos que, na ocasião que o Espírito Santo usou Paulo aqui no livro de Efésios, 6:14, a palavra de Deus diz que o apóstolo, ele, para usar uma metáfora, um exemplo claro do quanto devemos levar as coisas de Deus a sério, quanto elas são vitais, importantes, ele usou o exemplo de um soldado. E usou o exemplo de um guerreiro, de uma armadura. Nós sabemos que nenhum guerreiro, nenhum soldado, ele vai à batalha sem a sua armadura. Por quê? Porque não tem como ele vencer. Não tem como ele se defender dos ataques. Porque vai vir lanças, vai vir espada, vai vir flechas, e cada item da armadura lhe dá uma proteção do alto da cabeça até a planta dos pés. O cinto da verdade, ele é muito importante porque todas as armas do soldado estão ligadas ao cinto. O cinto tinha que ser muito bem arrojado, ele tinha que ficar muito bem justo, porque todas as armas, a espada e todas as armas utilizadas pelo soldado, se você vê aqueles filmes medievais da época antiga, você vai ver que tudo era sustentado por aquele cinto, que era atado ao corpo, bem ajustado. Significa dizer que aquele cinto trazia uma grande importância para aquela armadura. Dentre todos os demais itens, o cinto sustentava as armas que seriam usadas por aquele soldado. Sem esse cinto, ele poderia perder essa arma e poderia perder a sua vida. Nós sabemos que nossa vida, todos os dias, é uma batalha. Mas o apóstolo disse que a nossa luta não é contra a carne, algo visível, contra sangue, pessoas, mas é contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal, contra o nosso maior inimigo, Satanás, que há muitos anos atrás teve em suas mãos a minha alma, sua alma, porque nós nascemos em pecado e no pecado nós iríamos morrer, mas Jesus nos deu a vida através da cruz. Então Satanás tinha nas mãos a nossa alma, e ele perdeu essa batalha quando o Senhor triunfou sobre ele. Mas ele não vai desistir. A nossa salvação é diária e ela é pessoal. Eu não posso te salvar, nem você me salvar. A salvação não é coletiva, ela é
pessoal. Cada um vai se salvar. E eu estou salvo hoje, e amanhã eu tenho que me manter salvo. A luta é diária. Todo dia nós sofremos ataques, dardos. A Bíblia diz, revesti-vos para estar firme contra as ciladas do diabo, para que possais resistir o dia mau, e depois de enfrentá-lo, fique de pé. Então eu e você vamos enfrentar ciladas, investidas, dardos, vamos enfrentar dias maus, lutas por fora, com coisas, com pessoas, no trabalho, na família, lutas internas, pensamentos, sentimentos, desejos, é uma luta constante. E quem são os que vão vencer? São aqueles que estão atentos, são aqueles que estão aplicados, dedicados a Deus. Porque vê se você entende. Aqui diz, cingido com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e esta verdade te libertará. Muito bem, mas veja como que é sério essa questão. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, que quando vão ler a Bíblia e abrem no livro, isso aqui eu já li. Às vezes nós vamos atender e a gente fala de um certo assunto da Bíblia, eu conheço, eu já li. Existem pessoas que estão informadas de Deus. E ao longo dos anos na igreja, elas receberam a informação, a palavra, receberam a mensagem. Mas há aqueles que se agarram a essa verdade, como diz Hebreus capítulo 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza àqueles que se agarram com a verdade e obedecem, praticam. Mas há aqueles que a verdade entra no ouvido e sai no outro. Há aqueles que ouvem e não põem em prática, ignoram, simplesmente são relapsos, desculpe dizer, relaxados no seu relacionamento, na sua comunhão. São vacilões na fé. Estão dentro da igreja, jogando com as armas do inferno, vacilando com Deus, naquilo que Ele mandou, e vacilando com o diabo, que vai cobrar o fruto do pecado. Porque como está escrito na Bíblia, teu pecado te achará. Então o que eu e você, a partir do momento que descobrimos a verdade, temos que fazer? Temos que se agarrar a essa verdade. E o que é se agarrar, se não obedecer, praticar? O que adianta eu saber que a verdade é de Deus se eu vivo na mentira? O que adianta eu saber que o perdão me liberta se eu não estou disposto a dar esse perdão? O que adianta eu saber que a oração, ela me aproxima de Deus se eu não oro? Que o jejum vai repreender as fraquezas da minha carne se eu não tenho disposição de abstinar-se por hora de comer e beber, porque julgo que não posso fazê-lo? Do que adianta eu saber que a Bíblia é a boca de Deus, o centro das inspirações, se eu não tenho tempo para meditar nela e dizer para Deus, fala comigo, Senhor? Do que adianta nós sabermos que as más companhias vão nos desvencilhar, nos desviar de Deus, se eu me deixo levar por elas? Que adianta eu saber que a impureza, a iniquidade, os desejos obscuros e guardados e alimentados, eles me separam de Deus se eu ando alimentando coisas impuras? O que adianta saber que os meus olhos é a lâmpada do corpo? Se os meus olhos forem maus, meu corpo é trevas, mas eu tenho maus olhos para a obreira, tenho maus olhos para o pastor, para o bispo, tenho maus olhos para a oferta, para o altar. Ou seja, não basta eu conhecer a verdade, eu tenho que estar ligado a ela. Veja que Jesus usou a verdade para dizer para Satanás, não só de pão viverá o homem. Satanás usou a Bíblia para dizer, atira-te daqui. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Barnabé fez um voto com Deus, está lá em Atos dos Apóstolos, prometeu vender uma propriedade e colocar no altar, e o fez. Ananias e Safira, vendo que Barnabé fez um voto, de livre e espontânea vontade, esse casal se dispôs a fazer também o mesmo, se desfazer de uma propriedade e depositar no altar para a obra de Deus.
Mas a Bíblia diz que Satanás encheu a mente de Ananias com pensamentos para que mentisse a Deus e não fosse leal e nem cumprisse o que prometeu. Foi quando ele morreu. E antes disso o apóstolo disse: por que deixasse Satanás encher teu coração? Ou seja, ele conhecia a verdade, mas mesmo conhecedor, ele foi capaz de fazer um voto com Deus e não cumprir. E quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas prometem 1001 coisas a Deus e não estão atadas à verdade, mentem naquilo que prometem. E aí você fica imaginando: eu estou na batalha, eu estou na guerra, mas eu estou com o cinto da verdade? Não. Infelizmente, as armas que eu poderia fazer uso delas vão se desvencilhar, eu vou perdê-las, não vai ter utilidade nenhuma, porque eu não estou atando a mim a palavra, a verdade, eu não vou ter proveito disso. Jesus disse: em verdade te digo. Então, eu tenho que guardar essa verdade. Responda para você própria: você está guardando a verdade? Você está ouvindo agora uma verdade. Daqui a alguns minutos, nós vamos ter oportunidade de cumprir o que está escrito em Provérbio: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, alcançaremos o quê? Misericórdia. Aí eu digo a você: adianta eu confessá-los, se eu vou sair por aquelas portas e não vou abandonar os meus pecados? Eu estou atado à verdade? Não, eu conheço essa verdade, que Jesus Cristo é poderoso para me lavar, para me redimir, para tirar minha alma da condenação, para me dar a vida eterna. Eu posso gozar de paz com Deus, mas eu tenho que abrir mão do pecado, da vaidade, dos desejos. Eu tenho que me dispor. É uma guerra diária, é uma luta constante, mas a vitória é certa. Amém? Para concluir, diz assim, ó: aí está a importância de meditar na Bíblia, manter comunhão com Deus, saber qual a vontade dEle, se aquilo que quer está de acordo ou não com o que Ele quer. Essa é a forma de nos mantermos de pé na presença de Deus. Mesmo diante de toda a ilusão desse mundo, dos problemas que enfrentamos, de pessoas mal intencionadas, não podemos esquecer que o afastado de hoje é o quê? É o relaxado espiritualmente de ontem. Veja que aquele que hoje abandonou a fé, largou Jesus, deu as costas para Deus, voltou para o vômito, para a lama. Como diz a Bíblia, a porca lavada voltou para a lama, o cão voltou ao vômito. Essa pessoa, de repente, estava bem, mas começou a se relaxar. É uma palavra forte, mas é real. Começou a se descuidar na sua vida com Deus. O diabo, tal qual nós vimos ali no vídeo da salvação, vai encher tua vida de compromissos e coisas para você não ter tempo para Deus, para que você não tenha tempo para buscá-lo. E às vezes isso não é com coisas erradas, não. É com seu filho, é com seu trabalho. Porque quando nós chegamos a Deus, quando você chegou a Deus, de repente você não tinha tantos compromissos como você tem hoje. Compromissos que você foi agregando à sua vida, agregando ao seu dia a dia, mas você não pode deixar com que aquilo que você vai agregar à sua vida tome o lugar de Deus. Isso não é inteligente. Que aqueles tempos que você tinha para Deus, para buscá-lo, para vir à igreja, de repente até para ganhar almas para Ele, hoje você já não tem mais. Por causa de quê? Por causa de algo que você agregou à sua vida. Isso não é errado, mas errado é você ir deixando Deus pouco a pouco de lado. É aquela velha história. Você segue uma linha reta. Aqui você se desvia 1 milímetro. E você vai andando aquele caminho. É óbvio que ao longo desse caminho, o seu desvio vai aumentando, mas você não vai perceber, porque foi mínimo. Então, nós temos que se atar à verdade. Amém? E agora, nesse momento, você que reconhece: pastor, eu tenho conhecimento da palavra, mas eu tenho vacilado. Eu não estou usando essa palavra, eu não estou obedecendo.
Então agora você tem a oportunidade de confessar, se arrepender. E você que está atado à verdade, mais ainda, como disse Hebreus, importa se apegar a Ele. Amém?